Olá galera do Reino Hacker, aqui quem fala é o Sinks, mais uma aula de lógica de programação. Hoje a gente veremos sobre constantes, variáveis e tipos de dados. Bom, variáveis, constantes e tipos de dados são elementos básicos que um programa manipula. Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado determinado. Variáveis devem receber nomes para poderem ser referenciadas e modificadas quando for necessário. Um programa precisa conter declarações específicas de que tipos são as variáveis que ela utilizará e às vezes um valor inicial. Tipo, podem ser, por exemplo, inteiros, reais, caracteres, entre outros. As expressões combinam variáveis e constantes para calcular novos valores. Constantes. Constante é uma área reservada para armazenar uma informação que não será alterada em tempo de ciclo de vida do algoritmo, ou seja, tem sempre o mesmo valor dentro de um sistema, como por exemplo disso temos a constante da biblioteca matemática de qualquer linguagem de programação e também o valor de π que é sempre 3,14. Variáveis. Cada variável corresponde a uma posição de memória cujo conteúdo pode ser alterado ao longo do tempo durante a execução de um programa. Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante. Basicamente, variáveis e constantes podem ser de 4 tipos: numéricas, que são específicas para armazenamento de números, que poderão ser utilizados para cálculos. Pode ser inteiros ou reais. Caracteres são específicas para armazenamento de conjunto de caracteres que não contenham números, por exemplo, nomes. Alfanuméricas, específicas para dados que contenham letras ou números. Pode conter somente dados numéricos ou somente letras. Se usado número, não poderá ser utilizado para operação matemática. Lógicas, que armazenam somente dados lógicos que podem ser verdadeiro ou falso. Como pode ver no primeiro exemplo, todos os dados aqui são variáveis, pois todos os dados podem ser alterados dependendo do valor inserido no programa. Já no segundo exemplo, temos do lado esquerdo a variável e do lado direito o conteúdo da variável. Tipos de dados primitivos. Para reforçar um pouco o que vimos no slide anterior, vamos lembrar que todas as variáveis devem assumir um determinado tipo de informação. Como tipo de dados primitivos temos inteiro, que admite somente números inteiros, bastante utilizado em contagem de quantidade. Reais, que admite somente números reais com ou sem casas decimais, geralmente utilizado para representar uma medição. Caractere, dependendo da linguagem de programação, é tudo aquilo que é colocado entre aspas, são os caracteres alfanuméricos, lembrando que os números, quando declarado, tornam-se representativos e perdem a atribuição de valor. E por fim, lógico, que guarda apenas dois valores, verdadeiro ou falso. Agora, para entender como esses dados funcionam em um programa, vamos abrir o código do nosso programa de cálculo de média que a gente fez no vídeo anterior. Note que aqui em cima temos as variáveis aluno, as notas de prova e a média, sendo a variável do aluno variável do tipo cadeia. Olhando para o slide, a gente podia dizer que é uma variável do tipo caractere, em algumas linguagens de programação string, que refere-se a uma palavra-frase. Já as provas e a média são do tipo real, pois tanto as provas quanto a média pode ser um número com vírgula. Se não tivesse número com vírgula, então seria uma variável do tipo inteiro.